Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje nós vamos homenagear os pais. Vamos falar de paternidade, paternidades. Mas vamos falar também de violência urbana e também de música. Deixa eu apresentar os nossos convidados de hoje para vocês. Primeiro nós temos a Flávia Strauss, que é psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro e que vem falar sobre o pai nos dias de hoje. Prazer em tê-la aqui, Flávia. Estamos com o Victor Vinícius, que é pai de 2 gêmeas de um relacionamento homoafetivo e ele vem falar sobre os novos modelos de família. Ótima sua vinda. Muito obrigado. Estamos com Luciana Febo, que é médica e que é a coordenadora dos centros urbanos da Unicef. É do Unicef que se diz? Do Unicef, é o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Pois é. E ela vai falar sobre a violência afetando o desenvolvimento das crianças. A gente acabou de ver esse sequestro dessa van escolar, não é isso, Luciana? E estamos com Tereza Cristina, que é cantora e está de volta ao Rio, e portelense que está homenageando Cartola após uma turnê internacional. Obrigada por ter vindo. E nós estamos com Camila Abreu, nossa produtora de web, que vai explicar para vocês como participar do programa. Camilinha. Exatamente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Para participar do Sem Censura é muito simples, basta você entrar na sua rede social favorita, deixar o seu comentário ou enviar uma pergunta para os nossos convidados. Eu vou receber aqui e repassar para eles. Lembrando que a gente já está ao vivo no Facebook, use a hashtag Sem Censura. Maravilha, Camila. Deixa eu começar o programa com música, já que a gente tem que aproveitar ao máximo, tirar tudo que a gente puder da Tereza Cristina, já que ela veio aqui explorar, entendeu? Me diz uma coisa, é verdade que seu pai fazia você ouvir, já que o tema é paternidade, né? É verdade que seu pai fazia você ouvir Candeia e você dizia, ok. Até que finalmente, aos 25 anos, alguém te disse, ouve direito, Tereza. É mais ou menos, né? É quase isso, assim. O meu pai, hoje em dia ele é aposentado, mas ele foi feirante a vida inteira. Vendia laranja e limão e ele ficava ensacando limão e na varanda, né, de noite, para vender no dia seguinte. Eu ajudava ele a botar o limão ali, eu gostava daquilo. E ele tinha 3 discos. Era o Índia, da Gal, um disco do Roberto Ribeiro e o Samba de Roda do Candeia. Gostava muito do Candeia, meu pai, muito. Gosta muito do Candeia. E eu queria saber, eu sou dos anos 70, né? É. E aí eu gostava da disco, né? Discoteca, Diana Ross, Earth, Wind and Fire, Barry White, Michael Jackson. Eu estava com essa coisa americana, né? Por influência das rádios, da TV, que era tudo música americana. E aí o Candeia era a música do meu pai. Então eu ouvia, mas eu meio que debochava e não gostava, porque para mim era uma coisa, quer dizer, eu nem tinha essa ideia do que era careta, o que não era. Mas eu já sabia com sei lá, 7, 8 anos, que a música do meu pai não era minha. E aí eu achava engraçado e achava que não me envolvia, né? E aí, com 25 anos, na verdade, um amigo meu, eu já tinha saído da Vila da Penha, casei e fui morar no Leblon. E a minha vida mudou muito. Eu morei no subúrbio minha vida inteira. Fui morar na Zona Sul, num bairro, né, de classe média alta. E no Leblon eu tive mais contato com o samba. Olha que coisa engraçada. Porque na época o samba, chamado samba tradicional, estava tendo um Estava muito por baixo e estava recomeçando um pouco, né? Sim, e muitos jovens, né, amigos do meu marido na época, que gostavam de samba. E um amigo meu foi até a minha casa e me trouxe um CD e falou assim, achei isso aqui na Rua São José, ali na cidade. CD? Já era CD. E era o CD do Candeia. Como eu conhecia do vinil, eu vi aquela capa assim, eu falei, eu acho que eu conheço esse disco. Quando eu coloquei para ouvir, eu sabia cantar tudo. Quer dizer, eu achava que não gostava, mas eu já tinha... Já estava gostando há muito tempo. E não sabia. O que você vai cantar agora com o Carlinhos 7 Cordas, que está aqui acompanhando? Tudo bem, Carlinhos? É um prazer tê-lo aqui. Eu vou cantar O Mundo é um Moinho, que dizem, né? Tudo a gente fala dizem porque os personagens não estão mais aqui. Dizem que o Cartola fez essa música quando soube que a filha ia sair de casa. Outras pessoas dizem que ele fez isso pensando no pai. O que é verdade é que o pai do Cartola gostava muito dessa música.
Isso aí eu sei que é verdade. Tem uma coisa com o pai aí. Sim, e eu queria só falar que eu estou muito chocada que não é a Unicef, é o Unicef. Caiu um tabu para mim, gente. Muito obrigada, Tereza. Passei a minha vida inteira, todos os meus 25 anos... Mas eu vou te dizer, não só vocês. A Unicef. Tem duas coisas que todos pensam, que é a Unicef e, enfim, e que o Unicef é relacionado ao Criança Esperança, que não é há muitos anos. Não, isso a gente sabia. Então, isso a gente sabia. Mas depois a gente vai falar um pouco mais. Não, pensei que de repente você ia dizer assim, não, porque é o ONU. Eu digo, pronto. Vamos lá, Tereza. Deixa eu sentar aqui, porque assim eu vejo lá de frente. Ainda é cedo, amor, mal começastes a conhecer a vida, já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo que irás tomar. Preste atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida. Em cada esquina cai um pouco a tua vida, e em pouco tempo não serás mais o que és. Ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinho, vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares estás à beira do abismo, abismo que cavaste com teus pés. Ainda é cedo, amor, mal começastes a conhecer a vida, já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Preste atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida. Em cada esquina cai um pouco a tua vida, e em pouco tempo não serás mais o que és. Ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinho, vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares estás à beira do abismo, abismo que cavaste com teus pés. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dreams that you dare to, oh why can't I?
Eu acho que aí você abusou esse final. Foi demais de emocionante. Lindo. Foi muito emocionante. Ficou muito lindo. Você está fazendo isso sempre? Faço no final do show, né? Eu adoro Essa vinhetinha Fica lindo. do Over the Rainbow. É porque essa música, além de ser triste, e eu acho que é... Independente de que história verídica seja, né? A gente... É você ver alguém ir embora. E uma pessoa que você quer que fique. E essa música que eu cantei, que foi gravada pela Judy Garland, tem uma coisa assim... Esse filme, O Mágico de Oz, ele tem uma metáfora tão bonita da vida, né? Porque, ao mesmo tempo em que ela descobriu tantas coisas incríveis e ajudou a tanta gente, esse eterno voltar para casa, a gente sente isso, né? Eu acho que o voltar para casa não é exatamente uma casa física, mas você quer estar do lado de alguém que você se reconheça nele também. E nem é aquela Sim, casa isso é necessariamente, é uma casa. Né? Sim, acho que o bom de você voltar para casa é você chegar em algum lugar, olhar para alguém e falar, essa pessoa, ela pertence a esse lugar que nem eu pertenço. Isso. Voltar para um espaço onde você é acolhido, né? Onde você se sente fazendo parte, né? Isso é importantíssimo. Você está com a voz mais bonita ainda, eu acho. Eu estava vendo... Caraca, eu não consegui fazer a nebulização, tá nervosíssima. Na hora que eu consegui ligar o negócio, já tinha que descer. Aí eu... Caramba, eu acho que está ficando cada vez mais bonita, está ficando mais pura, mais limpa. Fiquei impressionadíssima. Eu estava ouvindo isso, estava pensando hoje na internet exatamente isso. Eu digo que estava vendo, Bar Semente, Teresa Cristina, era 1997, cara. 98. 98. Né? 98. E tá aí você com a voz mais bonita ainda. Bom, alguma coisa envelhecer tem que fazer bem pra gente. Né? Os comentários são sempre esses. Nossa, que voz linda, seguidos, assim, todos os comentários. Que bom. Porque mais do que a afinação, que você sempre teve essa coisa impecável, que parece que está tocando junto com o Paulinho, junto, é um outro violão. Parabéns. Além do que, você tem uma pessoa muito modesta. É uma coisa muito incrível que você sempre teve. Você tem gente uma que diz atitude... que isso é defeito, mas eu... Não dá para agradar todo mundo, né? Nunca. Mas isso nunca te atrapalhou na vida, né? Não, porque eu não sei ser outra pessoa. Eu até tento, mas eu não consigo. Eu não consigo ser outra pessoa. Eu não consigo fazer... Eu acho até bonito você separar o personagem do artista, né? O personagem do artista e você na vida real. Eu misturo tudo, porque eu nem sabia que eu ia virar artista. Então, eu comecei a cantar com 30 anos. Comecei a compor com 27. Para mim, já era para eu ser alguma coisa. Então, eu fiquei com essa coisa. Eu não sei se eu sou artista, se eu sou fã, sabe? Eu fico tudo meio... junto, né? Tudo isso. Consegue ser inteira nisso. Esse show, você está trazendo ele de volta. Esse show Teresa Cristina Canta Cartola. Sim, a gente começou aqui. Começamos no Gabinete de Leitura Português, ali na Praça Tiradentes. A gente fez um show de meia hora, que foi muito importante, muito bonito. Foi um reencontro meu também com o Carlinhos Sete Cordas, que é um músico espetacular, muito respeitado no samba, no choro, uma pessoa maravilhosa. E era um músico que eu sempre quis ter perto, assim, por conta de sempre tocar com o Grupo Semente, não tinha oportunidade, né? E aí esse show do Cartola, para mim, marcou isso, assim, essa proximidade com o Carlinhos. Poder me expor mais também, porque voz e violão, você não tem muita coisa para esconder da plateia, né? Porque quando você tem uma banda, a gente esconde muita coisa, né? Agora, quando dá certo, também fica mais bonito ainda, né? E foi muito legal, assim, a gente conseguiu fazer aqui no Rio, gravamos CD e DVD, fizemos uma viagem, fizemos várias turnês. O Caetano Veloso foi uma pessoa muito importante, porque ele se envolveu com o show, se emocionou e me chamou para fazer várias turnês com ele. A gente foi para a Ásia, fomos para os Estados Unidos, fomos para a Europa.
Mas você conseguiu conquistar o respeito do Caetano, porque ele fala de você e diz assim, de repente eu estou conversando com ela conhecia de decor todas as minhas músicas, todas as músicas do Roberto, todos não sei o que, porque ele tem esse lado enciclopédico também, né? Da música brasileira. Então ele encontra alguém que diz, ué, ela conhece, e ela ia indo. Eu então acho virou lindo, uma dupla. Eu né? acho lindo, porque assim, ele tem muita música, então tem música dele que ele não lembra a letra. E você lembrava E de não é todas. para lembrar, porque é muita música, né? E eu lembro porque eu sou fã, e aí eu lembro. E aí, às vezes, eu canto um verso dele para ele, ele fala assim, esse verso é lindo. Gente, isso me dá um negócio, assim. Acho tão bonito ele reconhecer a beleza nele, porque a gente tem... Eu tenho dificuldade de... Por exemplo, eu tenho dificuldade de receber elogio, eu tenho dificuldade de falar de mim, de me expor. Eu acho bonito uma pessoa que entra nesse lugar e ele se reencantar com músicas que ele já fez há muito tempo e esqueceu, sabe? Acho lindo isso. Agora mesmo, no aniversário dele, teve uma festa na casa dele e todo mundo cantando, e a gente começou a cantar outras palavras. E ele não lembrava da letra, porque a letra é imensa. E eu comecei a cantar para ele, ele falou, você sabe essa letra? Desculpa, mas eu sei tudo. Eu amo esse disco, outras palavras, eu sei o disco todo. Mas, assim, qualquer elogio do Caetano é muito... Porque ele não fala da boca para fora, né? Ele sabe muito bem o que ele está falando, assim. E me fez muito bem, eu acho que me colocou num lugar diferente também. Eu acho que eu me expus um pouco mais no palco, né? Deixar um pouco a timidez de lado, porque timidez é uma coisa que atrapalha muito, e eu acho que não é só artista, é qualquer pessoa. A timidez é uma coisa broxante, assim. A gente fez um programa outro dia sobre timidez e introversão. Uma coisa é introversão, uma pessoa mais... Né, de temperamento, mais para dentro. E outra coisa é a timidez que te bloqueia. Nossa, eu era assim. Né, que te aprisiona, né? É uma prisão. Às vezes passo por antipatia. Eu ainda sou tímida e míope, quer dizer, junta duas coisas, né? Porque eu acho que a pessoa que é tímida, mas ela não tem miopia, ela, pelo menos quando ela encontra alguém, ela tá... Mas eu vejo a pessoa, eu não sei se é, não sei se não é. Gente, quando eu era mais nova, assim, uma vez eu li um meme, que é a nova Bíblia da universidade, né, do universo, é o meme. Que era assim, eu quando estou paquerando, parece que eu estou vendendo Herbalife. Eu sou assim, eu sou tímida nesse grau. Eu não tenho nem a... Não consigo. Mas eu acho que você tem se saído muito bem na vida, Tereza. Mas, enfim, acaba de dar o serviço do show, pelo menos. Sim. Depois, né, dessa turnê que a gente voltou agora... da Europa, a gente vai... Europa, França, Bahia. A gente vai fazer o Teatro Bradesco, na Barra da Tijuca, no dia 17 de agosto, às 21 horas. 17 de agosto é um dia muito bonito, é aniversário do Monarco e seria aniversário do Candeia. Tá bom demais. Tá ótimo. Então tá, beleza. A gente continua conversando sobre você. Vamos lá conversar um pouquinho só para anunciar o teu assunto, Vitor. Você consegue me dizer em 3 frases o que você resolveu fazer para ter essas 2 meninas lindas, a Alice e a Valentina? Olha, com quem você é casado? Eu consigo resumir dizendo que nós resolvemos proliferar amor. Então, a gente traz visibilidade para o amor em todas as suas formas. Tá. Então, deixa eu explicar mais claramente, porque ficou bacana, mas não. O Vitor, ele é casado com o Ronaldo. Com o Roberto. Roberto. E aí eles queriam ter filhos. E aí eles resolveram pedir, ou foi ideia da mãe do Vitor, de ter 2 meninas, de ser a barriga de aluguel dele. Isso. E ela, com 52 anos, pegou, porque é permitido pelo Código Civil Brasileiro que isso aconteça, não é proibido, é permitido. Conseguiu a licença, foi lá, a mãe se propôs e tem 2 lindas meninas. Isso. Esse é o novo pai. Vamos lá, vamos para o intervalo? Já a gente volta com Sem Censura. O Sem Censura está de volta. Vamos conversar agora com o Vitor Vinícius. Mas deixa eu perguntar para a Camila primeiro, né, se a gente já tem comentários, perguntas? Tivemos vários comentários. Eu separei 3 aqui. A Elida Bianco, ela comenta, linda canção, clássicos eternos. A Ana Maria Veiga, ela diz, voz profunda e expressiva.
E a Magda Arbex, ela comentou: linda composição, muito forte, gosto muito, muito verdadeira. Eu queria depois conversar sobre essa canção com você, mas enfim, a gente deixa para depois. Eu acho ela pois é. Vamos lá, Vitor, conta. Vamos. Na verdade, tudo começou numa ideia minha e do Roberto, num desejo muito grande de ser pais. E quando a gente sempre viajava, e o nosso foco sempre foi muito voltado para a família. Então, tem casais que vão casar e vão viver por muitos anos, mas o foco vai ser: eu vou curtir, eu vou aproveitar a vida, eu vou conhecer lugares diferentes. E todos os lugares que a gente ia, o nosso olhar estava sempre voltado para a família. Até que, ano passado, foi 2016, até que em janeiro de 2016 nós fizemos uma viagem para a Europa. E visitando aqueles parques de Londres, aquelas crianças correndo, os pais abraçando, todo aquele contexto, aquele cenário, falou assim, despertou uma inquietude muito grande. Peraí, a gente está muito feliz, a viagem é maravilhosa, mas nos falta algo. Quantos anos você tem? Eu tenho 30. E o Roberto também tem 30. Tá. Eu fiz 30 em fevereiro. Então nós voltamos de viagem e nós, com a ideia fixa de que essa família precisava crescer. Então, procuramos a vara da infância e juventude e queríamos entender como é que funcionava esse processo de adoção. Pesquisamos tudo, a documentação que precisava, tudo que era burocrático a gente enfrentou. Assim, a moça da vara da infância falou assim: nossa, vocês bateram o recorde, porque normalmente as pessoas para tirar o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ofício demoram um mês e pouco, 2 meses. Nós fizemos em um pouco mais de 15 dias. Pegamos toda a documentação, demos entrada e demos agilidade ao processo. Quando passou a parte burocrática, que eu falei assim, agora a ansiedade pode diminuir ou aumentar um pouco mais, porque aí tem um cadastro nacional de adoção que tem uma fila infindável, que isso é uma gestação que a gente costuma dizer de elefante. Pode demorar muito, pode demorar pouco, vai depender das suas exigências que você vai fazer do perfil da criança. E nós sentamos num domingo, no almoço, na casa da minha mãe e contamos para ela. Só que a minha mãe me disse a vida inteira que geraria os meus filhos. Ah, é? Eu nunca cheguei para minha mãe e relatei a minha condição afetiva. Ela percebeu e dentro de uma educação acolhedora, ela já entendia que de um relacionamento meu seria impossível eu gerar, ou eu ou meu parceiro, uma criança. Gerar, que eu digo biologicamente, num útero, dentro da gente. Então, ela sempre disse que geraria os meus filhos. Quando eu contei para ela sobre a adoção, ela ficou feliz, mas ela falou assim, poxa, eu achei que eu geraria os seus filhos um dia, mas agora já estou tão velha, não tenho, assim, eu tenho uma validade biológica que eu acho que já está vencida. Aí eu falei, peraí. Cheguei em casa, eu conversei com ela, assim, explicamos a importância da adoção para a gente, mas aquilo ficou na minha cabeça. Quando eu cheguei em casa, assistindo televisão, peguei o computador e fui pesquisar clínicas que fizessem esse procedimento de fertilização in vitro. Eu cheguei de uma pessoa maravilhosa, o Dr. Bruno Monteiro, que, assim, super acolheu a gente e entendeu as nossas necessidades e abriu para a gente um leque de possibilidades. Aí ele falou assim, olha, traz sua mãe, a gente vai conversar, vamos entender como está o organismo dela, como que ela funciona, vamos fazer alguns exames, se tiver tudo certo, ela pode gerar sim. Nós fizemos todos os exames também em tempo recorde. Eu corri com tudo, minha mãe com 15 dias, a gente já tinha fotografado o útero, feito biópsia do endométrio para ver como é que estava a espessura, para ver como é que estava a qualidade desse útero. No fim de tudo, o médico falou assim, olha, você tem 52 anos, mas o seu útero é de uma adolescente. Uau. Normalmente, uma pessoa com 52 anos, o útero já vai ficando mais opaco, a parede já vai ficando mais... Fina, então para absorver ali uma criança, um embrião, seria mais complicado. O dela estava perfeito. Então o que nós fizemos? Fomos para vias de fato. O que nós precisamos fazer agora? Ela está boa, esse forno está bom para receber essa pizza. Então vamos preparar, juntar os ingredientes.
Então, aí a gente passa para o processo, que é para a gente escolher. O Brasil, acho que não tem um banco, como tem um banco de sêmen, não tem um banco de óvulos. Então, as clínicas trabalham de que forma? As pacientes que chegam até eles têm um cadastro reserva com um perfil, alta, baixa, loura, morena, gordinha, magrinha, olhos castanhos, olhos claros. A gente não tinha nenhuma, assim, eu falei para a enfermeira que fazia essa triagem, eu não tenho nenhuma condição, eu não quero impor nenhuma condição. Isso já ficou para mim lá atrás, no processo de adoção, porque nós ainda estamos com o processo de adoção correndo, em curso, mas o que motivou a gente, voltando lá no início, a partir para o processo de fertilização in vitro, era a angústia de ter que escolher as características físicas. Eu me senti comprando um carro. Sim. Eu quero um preto, de 4 portas, com roda de liga leve. Mas você podia dizer, olha, para mim tudo bem, qualquer um tá bom, né? Podia dizer. E foi o que nós fizemos. Nós ampliamos o nosso perfil. Como nós queríamos ter, por mais que a gente abrisse esse leque, a gente desejava muito a experiência de ter um bebê. Assim, de participar de um processo educativo da criança, efetivamente. Porque a gente adota uma criança de 9 anos, ela já vem pré-moldada, ela já vem com conceitos que nós já constituímos uma família diferente da tradicional, da comum de se ver. E o que essa criança chegaria para a gente? Com que questões, o que ela estaria pronta para chegar na reunião de pais, com 1 semana de adotada e falar que ela tem 2 pais? Quais são as agressões que ela vai sofrer? Que armaduras, o que ela tem para se defender? Então, isso é muito gritante dentro da gente. Nós vamos adotar uma criança maior, mas agora a gente já passou por um processo estamos passando por um processo de educar uma criança. Então, a ideia do útero de substituição foi exatamente essa: sanar esse nosso desejo de querer um bebê, que é a faixa etária mais concorrida dentro do Cadastro Nacional de Adoção. E vocês não conseguem nunca, como relação homoafetiva, não vai conseguir nunca. Não conseguia família de 3... 4, 5, complicadíssimo. Muito complicado. Então, a gente espera 5, 6, 7 anos. O que eles explicam pra gente é que não tem distinção alguma. Você ser um casal hétero ou homoafetivo, não tem. É distinção que a escolha é feita por uma ordem cronológica no cadastro. A partir do momento que você entra no cadastro, dentro da faixa etária, eles vão colocando. Se isso é rigorosamente seguido, a gente não sabe. Mas são outras questões. Depois eu queria falar um pouco sobre adoção. Termina aí a sua explicação. Eu queria falar sobre a criança mais velha. Exatamente, eu queria falar sobre a adoção de criança mais velha. A alegria de uma criança com 9 anos. Que está esperando. Porque a expectativa de uma criança que está num lar para ser adotado é uma Eu sou uma pessoa ansiosa. Eu fico imaginando essa criança, os anos passando, e a cada ano a vida fala para ela assim: você não vai conseguir, porque vai ficar pior, vai ficar mais velho, você não vai conseguir. E passa dos 10 anos. Então eu acho que justamente essa idade aí é uma alegria que você vai dar, o amor que essa criança vai ter por vocês. Eu acho que eles vão ter muito mais força de enfrentar esse mundo, sabe? E você disse certíssimo, que vocês vão dar essa criança, porque nós vamos dar. Eu não tenho dúvida. Amor, você é focado. Essa criança vai... E se existe essa espera que você fala, e todos sabemos, da adoção da criança pequena, é porque exatamente as pessoas, os pais, não querem adotar crianças mais velhas. Se quisessem, essa espera não existe. Essa semana eu estava conversando com um juiz que trata de adoção aqui, e ele disse que isso também é um problema do juiz, não é só dos pais. E eu achei tão digno desse juiz que ele falou: este é meu papel também, de apresentar para os pais que querem adotar as crianças pequenas a possibilidade de adotar crianças mais velhas. Se eles não quiserem, ok, é a vontade deles. Mas eu, como juiz e que trabalho na adoção, eu tenho a responsabilidade de apresentar essa possibilidade. Tanto para a criança de 9 anos, mas também a possibilidade para vocês. Porque adotar uma criança mais velha, você também vai ter um retorno enorme. Diferente, mas é um retorno enorme que também vai te fazer muito bem. Vamos voltar lá para paternidade.
sua mãe lá gerando seus filhos. Porque ainda não começou essa história ainda. E a gente está rolando tempo. É incrível. Aí nós, então, fomos para o processo de fertilização. Não botamos muito empecilho dentro das características fenotípicas da doadora do óvulo. Foi uma doadora com características parecidas com as nossas e ela já estava também pronta. Uma semana depois nós fomos, ela foi marcada para ela colher os óvulos e nós colhermos os espermatozoides. Fecundamos o espermatozoide com os óvulos, criamos os embriões e mais uma semana ou 10 dias depois, nós fizemos a transferência para o útero da minha mãe. Assim, eu costumo dizer que as nossas filhas vão ter para sempre na vida delas uma foto que raríssimas pessoas têm. É a primeira foto delas ainda em células. Uma tinha 8 células e a outra tinha 10 células. Não, gente, não acaba aí, porque aí em 15 dias a mãe estava grávida. Quer dizer, isso nunca acontece nunca. Eu tenho que ir para o intervalo. É tudo recorde. Tempo recorde. Não, ok, vamos ficar mais um pouquinho. A gente tem tempo. Não foi isso que aconteceu? Foi isso. Vamos uma coisa, dia 2 de fevereiro quer dizer o quê? Dia de Iemanjá. Eu sei, gente, mas não é nascimento. Nasceu dia 2? Nasceu dia 2. Nasceram dia 2? Nasceram dia 2 de fevereiro de 2017. Olha só. Dia de Iemanjá, ainda por cima tem isso. Eu vou pedir o break então. Vamos para mais um intervalo, a gente volta já já. Bom, voltamos com o Sem Censura, demorou mais um pouquinho, né, Camila? Temos perguntas? Temos sim. Olha, o Fábio Procassi, ele comentou que corajosa sua mãe e perguntou se você acha que as suas filhas vão entender o processo de gestação delas. E se você já fala sobre isso, não com elas, né, porque elas acabaram de nascer, mas assim, você já está se preparando para falar sobre isso? Já. Na verdade, essa pergunta a gente enfrenta a todo momento, desde que a gente teve a ideia da minha mãe gerar elas, né? As pessoas perguntam muito, os repórteres perguntam muito, como é que vocês vão explicar isso a ela? Eu acho que, na verdade, o amor não se explica, o amor se sente. Elas vão entender desde o início de que não é a família correta a do coleguinha da escola ou a dela. Não é porque ela tem 2 pais, porque aquele que tem um pai e uma mãe, ele é diferente, ele é menor ou ele é maior. Elas vão entender que essa junção de pessoas que se amam, então, com o intuito, com um propósito de propagar o amor, de criar, de deixar um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, isso aí eu acho que não precisa de explicação nenhuma. Como o programa, eu estou querendo passar para a Flávia, porque a gente está com pouco tempo, como seu pai reagiu? Que o programa é sobre paternidade. O meu pai reagiu super bem. Na verdade, ele disse para mim... Eles são separados, né? Eles se separaram quando eu tinha 3 anos. Tá. Então, ele também soube, já quando as crianças já estavam na barriga da minha mãe, eu receava essa informação, como chegaria até ele, mas ele falou, se é isso que te faz feliz, é o que importa. Ô, fofo. Todo mundo fofo nessa família. Tá muito bom. Vamos lá, deixa eu passar para a Flávia rapidinho para ver se a gente consegue conversar um pouquinho sobre esse novo pai. A gente está exigindo muito dos homens. Como é que andam os pais de hoje? Pois eu penso que os homens, na atualidade, estão no olho do furacão, né? Porque houve uma mudança, está havendo uma mudança muito grande, né? E uma expectativa de que eles possam realmente entender o mundo feminino, né? No sentido de, hoje, né? Atualmente, eles poderem ir à reunião de pais na escola, levar ao médico, saber o nome do amiguinho, o nome da professora, poder sair com essa criança sozinho, né? Porque até um tempo atrás, eu posso dizer da minha época mesmo, né? Será que ele vai saber trocar a fralda se eu deixar sozinho com ele? Eu enfrento isso toda vez que eu saio na rua. Porque, inclusive, os restaurantes, no shopping você ainda dá mais sorte. Eu sou observado, eu fui catucado por uma pessoa dentro de um restaurante, num almoço de domingo. A Alice, elas mamam e eu tenho que levantar, que elas estavam com sono, e a gente vai ninando elas. Eu senti uma mão nas minhas costas e falou assim, não balança ela não. Aí eu falei assim, mas por quê? Porque ela acabou de mamar.
Aí eu falei assim, não, ela mamou já tem 10 minutos. Não, ela mamou agora porque eu vi. Eu estava sendo observado o tempo inteiro e ela falou para eu não sacudir a minha filha porque ela, como tinha acabado de mamar, eu ia irritar o estômago dela e ela regurgitar. Olha só, quando você é mãe, mulher, homem, que seja, é tudo igual. Você está passando pelo que nós passamos. O que tem de palpiteiro na vida. Impressionante, como todo mundo sabe como é que deve ser mãe, deve ser pai. E não existe receita. Você agora há pouco falou assim, família certa. Não existe família certa. Nem momento. A família margarina é da propaganda. Né? Papai e mamãe sentados à mesa tomando café com os filhinhos. E isso não significa que ali tem uma harmonia, que realmente as coisas estão funcionando adequadamente. Você está falando de amor o tempo todo. E é amor mesmo. E amor não é no sentido assim, atendeu na hora certinha. Nem isso não. É que a gente estava falando agora há pouco, né? da renúncia que você faz, principalmente nos primeiros anos de vida, né? Para você poder atender as necessidades. E são duas, cada uma vai ter uma necessidade. Mesmo que fosse né? A necessidade de uma criança, é preciso que você esteja atento, olhando para ela, senão você não vai saber. Sim. Porque não dá para criar todo mundo igual. Cada um vai, mesmo sendo as gêmeas, cada uma vai ter fome numa hora, vai reagir de uma forma. Então, eu penso o seguinte, que o homem atualmente está sendo convocado e também convidado a poder usar a sua própria sensibilidade, que até então ele ficava naquela figura, né? Era o senhor feudal, né? O patriarca, né? Que tomava provedor. E sendo cobrado, né? E sendo cobrado. E ninguém nunca pensou... Você sabe, quando eu estava fazendo minha dissertação de mestrado sobre essa questão do pai, eu me deparei com um texto de um professor da PUC comentando exatamente isso, que ninguém nunca pensa no que passa na cabeça ou na psique do homem quando ele vai ser pai, porque pressupõe-se que ele tem que saber o que ele tem que fazer, ele tem que estar do lado da esposa, ele tem que estar ali provendo, ele tem que entender as angústias dela, mas ele também tem angústia, ele fica assustado, ele é temeroso, porque é uma responsabilidade muito grande, ele também sofre, muito se sente identificado com essa mãe. Né? E tem, enfim, você vê, tem diferentes culturas onde o homem vai para a rede. O índio tem uma outra, chama-se covarde, ele não pode comer determinados alimentos que vai atrapalhar o nascimento do bebê, enfim. Mas eu penso que o homem da atualidade, ele se aproximou mais da humanidade, né? Porque ele é um ser também. Ele é um ser humano. Então, não é só a mulher que é excessiva, não é só a mulher que sofre, não é só a mulher que tem medo. Ele também, ele está podendo expressar isso. Eu acho isso fantástico, porque até então, por exemplo, meu marido, a primeira vez que foi dar mamadeira para o meu filho mais velho, ele não atarrachou o bico, entornou toda a mamadeira no rosto da criança. Quer dizer, no primeiro momento estava um susto, mas ele não estava habituado, ele nem sabe, ele não teve a preocupação de ver, porque isso é um hábito que nós, mulheres, brincamos com boneca desde pequenininha, tem mamadeirinha. Nada, você tem uma sogra, uma mãe lá em cima dizendo, também, isso, é verdade, também tem esse aspecto, com certeza. Você tem um mundo feminino em volta dizendo o que você tem que fazer. Não, exatamente. Tanto que eu cuido das minhas filhas desde que elas nasceram, a minha mãe gerou, depois que as crianças nasceram, elas vieram para os nossos braços e o vínculo que, teoricamente, as pessoas acham que criaria de mãe e filho entre as minhas filhas e minha mãe, nunca existiu. Minha mãe sempre foi vó. Porque você assumiu o lugar. Porque eu assumi o lugar. Exatamente. E é importante que eu sou avó, que nós saibamos o nosso lugar de avó. Isso. E assim como também a mulher precisa saber qual é o lugar do pai e o pai saber qual é o lugar dele, porque pai não é mãe, mãe não é pai. E muito menos amiguinhos de filho. Mas aí que tá, esse ter que saber o lugar da mãe e do pai é muito, tá muito solto. No caso teu não vai dar. Não é nesse sentido. Mas isso socialmente está muito solto. Você está fluido, e que bom que esteja. Então, qual é o papel do pai e qual é o papel da mãe? As pessoas dizem assim, esse pai é participativo. Opa, participativo? Por quê? Quer dizer que a mãe não é participativa, né? Não, a ideia de que a mãe é a função e o pai participa. Acaba sendo um complemento, né? É o pai como complemento. Essa é a questão. Quando eu digo que é importante saber, é no sentido de que ambos são responsáveis. Né? Exatamente, e que cada um essa é a ideia. vai ter uma função muito importante para a criança. Porque quando a gente fala, né, da função paterna, da figura masculina, quer dizer, não é nem figura masculina, nem de gênero, não importa, alguém precisa exercer essa função do corte, dessa simbiose que é natural quando um bebê nasce, né? Você precisa estar ali junto, muito grudado. Então, tem até um autor francês que fala assim, é a mãe do dia e a amante da noite, ou seja, ela precisa, né, transitar nessa possibilidade, porque se ela ficar só engolfada, né, com o bebê, esse bebê não se desenvolve.
Né? Maravilha. Nunca. Deixa eu só conversar um pouquinho com a Luciana. A gente vai conversar mais um pouquinho no Facebook, mas aqui para acabar o programa eu queria pôr a Luciana na conversa porque a gente vê esse sequestro aí, a gente veio falar sobre essa violência que as crianças do município do Rio de Janeiro estão passando. O Unicef saiu com uma nota, não foi? Na verdade, são diversas formas de violência, né? Desde as violências que acontecem dentro de casa, as violências nas comunidades, dentro das escolas. Mas também nós estamos vivendo um momento de muita violência, violência armada, né? Conflitos armados. E isso tem afetado as crianças dentro das escolas, a caminho da escola, hoje mesmo foi um exemplo. No ventre, né, Luciana? No ventre da mãe, né, que deveria ser o lugar, digamos assim, mais seguro, mais do que no próprio lar, né? Pois é. E esse impacto, não só das mortes em si, né? A cada dia, 29 crianças e adolescentes são assassinados no Brasil. A cada dia, 29 crianças e adolescentes até 17 anos são assassinados no Brasil. Olha só, esse é o número impacto que eu tenho, Luciana, é assim, em 2015... 10 mil adolescentes entre 10 e 19 anos foram mortos. Se você divide Gente, mais isso do que pelos na números guerra do de Alepo. ano, Pois é, dá exatamente 29. Né? A Mais do gente que nem quer Alepo, arredondar, então, não né? é 30, é realmente 29. Mas muito mais do que qualquer situação de guerra. Essa questão da guerra é interessante. A gente fica assombrado com Síria. Porque a gente tem essa distância. Quando você se distancia daquela violência, você consegue ver. No Brasil, de um modo geral, nos grandes centros urbanos, Rio de Janeiro, é o nosso caso aqui que nós estamos conversando, nós estamos tão perto e nós acabamos não conseguimos mais ver, não conseguimos mais nos assustar, não conseguimos uma banalização, a banalização da violência. Como dizia Hannah Arendt, né? Hannah Arendt, a banalização do mal. Mas, voltando à questão do impacto, nós falamos sempre muito sobre as mortes e realmente nós precisamos continuar falando porque é uma epidemia. Mas além da morte, né, do impacto da morte, existe o impacto da violência direta e indireta. Imagina só o que significa para uma criança que está numa sala de aula e subitamente um tiroteio, você tem que sair correndo, se jogar no chão e ficar ali por horas com a cara no chão. Imagina só uma adolescente que nós escutamos semana passada, numa roda de adolescentes que o Unicef fez aqui no Rio, e ela diz assim, nós perguntamos, qual é o seu sonho? O sonho da menina era poder voltar para casa. Gente. A violência diminui até os sonhos das crianças. O sonho era poder voltar para casa, porque ela, quando sai, não sabe se volta por conta do tiroteio, ali na comunidade dela. Esse impacto também nós precisamos falar. Nós precisamos dar visibilidade. Nós precisamos ter sistemas de informação que possa gerar informação útil para influenciar nas políticas públicas, nos serviços, nas capacitações dos professores. Exatamente. E isso nós estamos levantando essa bandeira. O Unicef fala que a violência impacta no desenvolvimento da criança, no potencial da criança. No futuro, porque a criança é o futuro, é o nosso futuro. É o nosso futuro e é o nosso presente. A gente precisa se preocupar por conta delas quando são crianças. Lógico que elas serão os adultos, elas são o potencial do Brasil, mas é agora que está ali a questão, né? E esse impacto é uma violência frequente, porque é todo dia, gravíssima, né? Você vê pessoas morrendo na sua frente, você acordar não com música ou com alarme, mas com tiros, é algo muito grave. Isso leva a criança que está ali naquele momento de desenvolvimento, né? Crianças pequenas, agora, levam um desarranjo, levam um impacto Luciana, físico. É tudo assim, é a Cari, é na Maré, é no Alemão, é na Cidade de Deus, é na Vila... São esses lugares que deixaram de ter aulas por causa de tiroteio. São esses os lugares. A desigualdade que acontece dentro da cidade é incrível. É incrível. Nós trabalhamos exatamente para dar visibilidade a essas desigualdades, com dados que são de diferentes bairros da cidade. Às vezes, taxas de homicídios de adolescentes na cidade do Rio de Janeiro pode variar mais de 10 vezes, só porque você é de um CEP, você mora numa região da cidade e não na outra. Ou você é negro, né? Você é negro, você é morador de periferia
e muitas vezes na questão das incidência mortes é maior. você é homem, né? Hoje já estamos falando aqui dos homens, Pois é, dos então pais. vamos terminar sobre essas lindas palavras, porque a gente conseguiu falar dos homens de uma forma geral, a nossa homenagem a esses homens que estão sendo mortos, mas também estão procriando tão lindamente. Parabéns, papais. Eu queria agradecer muito a presença da Tereza Cristina, do Vitor Vinícius, da Luciana Obrigada. e da Flávia, desculpe, e vocês que nos acompanharam de casa. A gente vai para o Facebook. Amanhã a gente não volta, que é sábado, a gente volta segunda-feira às 5 horas da tarde. Até lá. Nós voltamos agora só para o Facebook. O que você estava querendo falar então, Luciana? Diga aí. Essa desigualdade que acontece dentro das grandes cidades é incrível. A gente precisa realmente focar nos mais vulneráveis, aqueles que morrem mais, seja por questão de lugar de moradia, seja a questão da cor da pele, seja a questão de gênero, né? Se a gente fala de violência, a gente sabe, é o menino negro, é o menino que mora nas periferias. E as taxas de homicídio são altíssimas. Não só as mortes, mas também esse impacto que eu estou falando, que está generalizado. Eu não vou dizer que só é criança ou adolescente que mora nas comunidades, nas favelas, nas periferias que sofrem violência. Todos sofrem violência nos centros urbanos, enfim. E no Rio especial. E no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Recife, em Maceió. Rio de Janeiro especial é verdade, mas é também que Rio de Janeiro tem muita visibilidade. As taxas mais altas de homicídios dos jovens não é no Rio de Janeiro. É no Recife, né? É Maceió, é Recife, é Fortaleza. Né? Então, também a gente também tem que tomar cuidado de sempre ficar olhando para o Rio de Janeiro e dar visibilidade no Rio de Janeiro. Lógico que Rio de Janeiro tem essa questão, Eu acho que pela questão mas é Brasil, topográfica, né? É Brasil. Na verdade, é mais o Brasil todo. Brasil, mas eu penso que a topografia do Rio de Janeiro também tem isso, né? As favelas, Cada a cidade lugar ali tem embaixo, a sua questão. Aqui tem a topografia, aqui tem a violência armada. A desigualdade aqui, em Maceió do outro você vai tipo ver de uma lá. outra questão. Em Vitória, Espírito Minha Santo tem cidade. outras questões. Cada lugar tem os seus fatores determinantes, né? Enfim, Você tem razão, é Luciano. algo que a gente Eu estava tem até conversando com a Luciana que lá na Sociedade Brasileira de Psicanálise nós temos um projeto chamado Travessia, que trabalha justamente com as pessoas em vulnerabilidade social. Né? Então, nós trabalhamos várias vezes em favela, tivemos que sair o ano passado por questão de segurança, mas um dos grupos de pré-adolescente que eu fazia, né, eu tinha levado um filme que versava sobre questões de periferia, só que era um filme americano, enfim, e para depois conversarmos. Quando terminou o filme, nós fomos conversar, uma das crianças assim, Flávia, eu já levei um tiro. Ele levantou a camiseta e mostrou a marca do tiro. O comentário da maioria das crianças foi assim, mas você é ruim mesmo, ele não morreu? Quer dizer, isso realmente, né? é doloroso, porque, na verdade, São criança... violentas, né? Que não, a gente porque aprende, criança precisa... A gente aprende a ser criança violenta. precisa viver a vida de criança. E uma das coisas que a gente conseguiu trabalhar, felizmente, muito bem, lá na Chácara do Céu, foi exatamente com que as crianças pudessem voltar a brincar como criança. Não mais... Ser criança, né? O direito de ser criança. O direito de ser criança. Camila, deixa eu passar para você. A Dalva Greitson, ela comentou: a desigualdade é a raiz dos problemas sociais e da violência no nosso país. E o José, ele comenta, ele pergunta, o que nós pais podemos fazer? Sou um pai protetor e as minhas filhas reclamam, mas estou muito assustado com esses números. O que fazer? É para responder assim? Sim. É verdade, a desigualdade sabe que é mais difícil você enfrentar a desigualdade do que a pobreza. Né? E a desigualdade, porque a desigualdade você está mexendo com um e com o outro. Né? A pobreza, todos, ok, queremos diminuir a pobreza. E a desigualdade, para você enfrentá-la, você tem que dar a cara dela, você tem que dar visibilidade. Você tem que mostrar não só os números, mas você mostrar, e não você, mas as próprias pessoas que estão vivendo naquela vulnerabilidade, elas precisam poder falar sobre elas, né?
porque senão você não está incluindo. Desigualdade é incluir. É você trazer aqueles que estão esquecidos, que estão deixados de lado, para incluir no sistema, incluir nas escolas, incluir no ambiente. Para acabar com a desigualdade. E se você não inclui a desigualdade, você pode pensar em redistribuição de renda, você pode, mas não, se você não diminuir. Agora, incluir, você empoderar, você ceder espaço, olha, vem para cá, que você faz parte deste grupo, você faz parte da cidade. Mais do que isso, nós precisamos de você. Eu não estou fazendo isso por uma caridade. Isso. Eu abro espaço e eu quero te colocar dentro, porque todos nós precisamos de você. A internet, E isso é algo que a gente ainda precisa evoluir. Porque somos semelhantes, né? Temos diferença, mas somos semelhantes, né? O que eu ia te perguntar é que eu percebi que a internet possibilitou muito o empoderamento de vários, nichos sociais. E como é que você vê que a internet pode contribuir mais ainda para diminuir a desigualdade e não aumentar a desigualdade, às vezes? A gente estava falando aqui há pouco tempo, né? É tudo o veneno é questão de dose, né? A internet, as redes sociais, ela dá exatamente isso que eu estava falando, dá visibilidade. Ela pode ser por aí que você possa contar a sua história, que você possa falar para outros que são tão diferentes de você. E isso é muito bom, né? Você está reunindo os diferentes e a internet facilita isso. Mas tem também o outro lado da internet. Tem o outro lado. Né? É o outro lado? Como é Qual que você estava falando? Lado, que você Cristina? Não queria... Eu estava falando que a internet ela tem o inferno e o céu ali. Sim, porque tem as coisas boas que a gente acha e tem aqueles comentários de pessoas que, se elas estivessem na sua frente, em carne e osso, elas nunca fariam, né? isso. Elas fizeram, tanto é que a gente estava comentando do Chico Buarque, né? de Holanda, que foi agredido, mas são comentários de nível de internet que a pessoa chega lá e acha que está na internet e diz pra ele, misturado com um vinho caro, com uísque. É verdade, que foi no Leblon, Foi no Leblon, né? Leblon. Aquela galera ali tomou um uísque de 16 anos, 18, e aí achou que, enfim... Que isso lhe dava o direito de... Não, lhe dava o direito... Mas é muito complicado. Agora, a questão a gente começa a esbarrar em coisas tão básicas, né? Quando a gente começa a falar da violência, e aí daqui a pouco a gente vai chegar no governo. Porque como é que a gente vai tratar de desigualdade? Você falou, como é que resolve isso? Como é que resolve a desigualdade? Como é que acaba com a violência? Como é que diminui o número de armas que chegam até as comunidades? A não ser pela política, é isso que você quer dizer. A não ser Eu penso pela educação. Mas saúde. Acontece que a educação está sendo minada, gente. Sim, a UERJ encerrou o ano letivo em agosto. Eu fui aluna da UERJ. Me dói falar UERJ isso. encerrou. A UERJ está sendo assassinada pelo governo do Estado. E me dói dizer também que o pronto-socorro Filho Penel está fechado também. Sim, está fechado. O ambulatório é o único da Zona Sul. A farmácia popular está fechada. A gente está fechado. caminhando para um lugar que não vai ter mais para quem a gente Mas chegar Venezuela. e falar quem é que resolve, como é que resolve. Não vai ter. A gente vai ter internet, velocidade rápida, você vai chegar. Mais ou menos, né? Velocidade rápida. E você não vai rápida, ter mais ou resposta menos. para essas questões. Até tamanha, a intensidade está tanto que nós estamos inertes. Nós ficamos inertes de tão assustados com tanta violência de todos os níveis, porque não é só violência em termos de matar e morrer, não. Né? Violência psicológica forte. Por exemplo, cada exatamente. sessão do Congresso que Exatamente, eu vejo, é uma violência. para mim, é pior do que um filme do Tarantino. É verdade, Eu acho, verdade. inclusive, que deveria ter sangue Você ali. tem Não síndrome deveria de matar o estresse outro. pós-traumático. Tereza, que isso? Ali dentro? Não diga isso. Tô brincando. Você Não, sofre não, de, pois é, não- de mas síndrome de é o estresse seguinte, pós-traumático Eu sei que a depois de gente uma sessão. acaba... Eu tô querendo dizer Mas o é que a seguinte, gente... aquele ritmo de cinismo Realmente. de violência que é cometido ali dentro... É uma morte homeopática psíquica que eles estão fazendo. Sabe? O povo brasileiro. Deveria ter uma censura. É verdade. Sabe? Não, Tereza, não deveria, não. Tá sem pudor não deveria, não. mesmo. A gente tem censura demais. É sem censura o nome do programa. Então eu penso o Gente, seguinte... eu tô brincando. Não, eu tentando sei que brincar você tá com uma coisa brincando. Tá pesada. despudorado, Eu quero dizer o Cristina. seguinte, a gente tá um pouco sem saída porque tudo tá desmoronando. Não, a gente Os está numa valores estão crise. desmoronando. Não, a gente está em crise. É, Não a é gente os já- valores desmoronando. Não é o fim do mundo. Não é o apocalipse. Não, a eu gente está também em não acho que crise. é o apocalipse. A gente está em crise. As crises, elas acabam. Nunca houve uma crise que durasse 100 anos.
Segundo os chineses, crise é criatividade, né? Mas está custando surgir criatividade. Eu acho que o Brasil está vivendo em plena adolescência. Sabe a crise da adolescência? Pode ser a crise de crescimento. O Brasil está em plena adolescência. Quando se fala em crise, tomara que seja isso. Essa transformação... Essa revolta. Mas o adolescente precisa ter um adulto que ajude, que esteja do lado. Somos nós os adultos que estão do lado. E cadê, quando você fala se o país está como adolescente, quais são os adultos para nos cercar e nos proteger? Essa é a questão. Deixa eu propor, vocês podem votar. Podemos acabar o programa sem a Tereza Cristina cantando e podemos acabar o programa com a Tereza Cristina cantando. É um pecado ela não cantar. Votou, acabou. Vai cantar, a gente fecha a boca para falar. É porque o caso dele foi tão incrível e consumiu a gente, e a gente ficou tentando tirar informações de vocês, que vocês duas que ficaram por último foram prejudicadas. Então, assim, claro que eu vim aqui divulgar o meu show e é muito bom cantar. Mas existe algum assunto que vocês gostariam de falar e que não foi tocado? Ai, que fofa. Sério, porque é um espaço que se tem aqui para divulgar. Mas elas vão voltar, porque a gente diminuiu o tempo do programa hoje contra a nossa vontade. A gente perdeu tempo. Não foi nem a dinâmica do programa. A dinâmica estava normal. E, de repente, ele teve que... porque eu acho que também a gente tem que falar de uma agenda mais positiva, né? E aí, o que a gente está fazendo com isso? Exatamente. Eu só quero... Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Só quero reiterar uma coisa. Quando eu falei de sangue, eu tô usando figuras de linguagem. Sim. Foi um sangue do Tarantino. A gente entendeu. Não, o que eu quis dizer é que certos discursos dentro do Congresso e as ações que foram feitas ali, para mim, são muito mais violentas do que um bang-bang italiano. Mas entenda, mas é claro, Tereza Cristina, eles matam pessoas. Claro. A gente sabe disso. Eles estão matando ainda, né? As pessoas estão morrendo por causa disso. Por tudo, né? O que você vai cantar? Eu vou cantar Alvorada. Olha só. Você quer não cantar? Hã? Você quer não cantar? Não cantar? É. Nem não, pensar. Pelo amor de Deus, é o que me resta. Não. Vamos? Alvorada, lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Alvorada, alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Você também me lembra a alvorada, quando chega iluminando meus caminhos tão sem vida. E o que me resta é bem pouco, quase nada, do que ir assim vagando numa estrada perdida. Alvorada, alvorada, lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Salve Cartola e Carlos Cachaça. Bom, nosso programa